Seja bem-vindo à resolução das questões de 31 a 40 do e-book sobre porcentagem. Questão 31 da banca IBAD. Uma empresa possui uma matriz M e duas filiais, A e B. Então, tem aqui a minha empresa distribuída na matriz e nas filiais A e B. 45% dos empregados da empresa trabalham na matriz. Então, tem aqui 45% de E. Eu coloquei a variável E para representar a minha empresa. Trabalham na matriz. 25% dos empregados trabalham na filial A. Então, você vai ter aqui que 25% da quantidade de pessoas que trabalham na empresa trabalham na filial A. Consequentemente, se você somar aqui os dois, vai dar 70%. Você vai ter 30% do total de funcionários da tua empresa trabalhando na matriz, na filial B. Não foi dito no texto, mas é uma consequência dessas informações. De todos os empregados dessa empresa, então do total de empregados da empresa, 40% optaram por associarem-se a um clube. Então você vai ter aqui, ó, 40% dos empregados, eles se associaram a um clube, sendo que 25% dos empregados da matriz, então ele não usa todos os funcionários aqui, todos os empregados da nossa matriz. Ele usa apenas 25%, só que vai ser 25% de 45% do total de pessoas que eu coloquei aqui da minha empresa. Então eu vou colocar assim. Eu vou ter aqui 25% de pessoas que estão na matriz. Na matriz eu tenho 45% de E, então vai ser 25% de 45% do total de funcionários da empresa. E 45% dos empregados da filial A, então tem aqui 45%, mesmo sistema, de 25% de E. Por que 25% de E? Porque na minha filial A tem 25% do total de empregados dessa empresa. Quanto você vai ter para o B? Ele diz o seguinte, ó. O percentual de empregados da filial B que se associaram ao clube E. Então, lá, esse aqui é da minha matriz, aqui é da minha filial A, e eu quero saber o percentual eu vou colocar como X, o percentual X% da quantidade que eu tenho aqui em B, que é 30% de E, que se afiliou. Aí como que a gente vai resolver isso aqui? O que eu sei até agora é o seguinte, que quando eu somar, vou colocar até outra cor aqui nesse meu marca-texto, quando eu somar essa porcentagem aqui, que se afiliou e pertence à matriz, com essa porcentagem que se afiliou e pertence a A, e essa porcentagem aqui, somando todo mundo, eu vou ter que ter 40% do total. Vou colocar assim, do total. E o total eu estou chamando aqui 40% de E. Então, eu posso descobrir quantos por cento de E já foi aqui, quantos por cento de E foi aqui, para saber quanto por cento eu vou ter aqui que se afiliou e pertence aqui à filial B. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, vai multiplicar certinho, vai fazer a multiplicação de 25% vezes 45% para saber qual é a porcentagem aqui de M. Note que eu vou ter o contrário aqui, né? 45% vezes 25%. Então, o resultado vai ser igual. 25 vezes 45, vou fazer aqui do lado. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 2, 10 com 2, 12. 4 vezes 5, 20. Põe o 0 e vai o 2. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10. Então, vou colocar aqui 10. 5, 2, 1, 1. Então, eu vou ter aqui em cima 1.125 dividido por 100 vezes 100. Aí aqui você tem que ter sim conhecimento em matemática. O conhecimento que você tem em matemática vai ser um grande diferencial na hora que você estiver fazendo o seu concurso. Então, quanto mais você treinar esse tipo de questão, que envolve mais raciocínio, melhor você vai chegar para fazer a prova. Então, nós temos aqui o seguinte. Como que eu vou utilizar aqui o meu conhecimento de matemática? Eu vou dividir 1.125 por 100, vou encontrar 11,25 dividido por 100. Então, eu vou representar isso aqui
como 11,25%. Então, ao invés de continuar fazendo a divisão aqui, eu vou deixar em porcentagem. Porque aí eu vou ter que o pessoal aqui da matriz representa 11,25% de E, certo? Do total E. E como aqui vai ser 45 vezes 25, também vai representar 11,25% de E. Então, já tem os dois. E como eu sei que eu tenho que somar todo mundo, eu vou somar 11,25 com mais 11,25% de E, com mais um valor desconhecido, que eu não sei, que é justamente referente aqui os da filial B. E o total tem que dar 40%, colocar assim, 40% de E. Então, somando 11,25 com 11,25, quanto é que a gente vai obter? Eu vou somar aqui do lado, vou apagar aqui um pouquinho. Não tenha pressa, não seja precoce, tá? Veja toda a resolução. Então, eu vou apagar essa parte aqui para usar como rascunho. Então, vou ter 11,25%, que foi da filial da matriz M, 11,25%, que foi da filial A. Somando aqui, 0 vai 1, 5, 1 mais 1, 2, 1 mais 1, 2. Então, eu tenho 22,50 nesses dois. Corresponde a 22,50. Se eu quiser saber quanto que foi para o B, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os 40 e vou subtrair 22,50. 0, aqui vai emprestar 1, vai ficar 3 e aqui vai ficar 10. Só que esse 10 vai emprestar 1, vai passar a ser 9 e aqui vai ser 10. 10 menos 5, 5. 9 menos 2, 7. E 3 menos 2, 1. Então eu tenho 17,50% do total, eles são referentes aqui ao pessoal da filial B. Então, como eu tenho aqui o meu cálculo, o que é o meu cálculo? O meu cálculo aqui é o seguinte, eu vou multiplicar uma porcentagem dessa galera aqui, ó, que está na minha filial B, uma porcentagem dessa galera, vezes o total que eu tenho, e esse valor tem que dar 17,50. Então, eu vou ter aqui x% vezes 30% de E, tem que dar 17,50% desse total. Então, aqui o que eu já posso fazer? Como aqui eu vou ter com relação a E, esse Ezinho posso eliminar. Porque eu vou encontrar só uma porcentagem, literalmente aqui, como foi feito aqui, ó, 25%, 45%. Então, eu vou encontrar só uma porcentagem com relação ao total E. Então, posso eliminar o Ezinho. Aí aqui eu vou representar como x sobre 100, que é x%, vezes 30%, tem que ser igual a 17,50%. Então, 1% desse aqui eu já posso eliminar, porque vai estar dos dois lados, tá? Esse zero eu posso eliminar com esse aqui. Aí ficou 3x igual a 10 vezes 17,50, que vai dar 175. Então, teu x vai ser 175 dividido por 3. 175 dividido por 3, 5 vezes 3, 15, sobra 2, desce o 5. 8 vezes 3, 24, sobra 1, põe uma vírgula, põe um 0, 3 vezes 3, 9, e aqui eu já tenho a minha resposta, 58,3%, alternativa correta, letra D. Agora a gente vai para a questão número 32. Questão 32 da FCC. Em uma cidade, dentre os meios de transporte sobre duas rodas, bicicletas e motos, 12,5% são bicicletas. Então você tem aí bicicleta, você tem 12,5%. Se a gente for colocar moto, quando a gente juntar os dois, tem que dar um total de quanto? 100%, considerando tudo. Então aqui eu vou ter 87,5%. Esses valores eu posso representar em forma de fração. Então, colocando aqui como uma fração irredutível, como é que a gente faz? 12,5 sobre 100. Aí a gente faz o seguinte, anda uma casa, fica 125 sobre 100, aí vai aparecer um zero. Esse zero é a multiplicação aqui, que eu multipliquei em cima e embaixo por 10.
Vou fazer aqui certinho, ó. Vezes 10 dá 125, vezes 10 dá 1000. Agora a gente vai simplificar. Simplificando aqui por 5, 125 por 5 dá 25. 1000 dividido por 5 dá 200. Aí vai simplificar aqui por 5 de novo. 25 por 5 dá 5. E 200 dividido por 5 dá 40. Por 5 novamente, 1 oitavo. Então, 12,5 corresponde a 1 oitavo. Se aqui corresponde a 1 oitavo, a quantidade 87,5% representa 7 oitavos. A primeira coisa que a gente pode fazer aqui nessa questão é calcular a razão entre bicicletas e motos que você tem. Então, você tem aí 1 oitavo para 7 oitavos. Então, você pode eliminar aqui o 8 com 8, ficou 1 sétimo. Significa que a cada uma bicicleta que você tem 7 motos. Essa é a tua relação inicial. Aí, a fim de aumentar a participação de bicicletas, o prefeito incentivará o aumento no número de bicicletas e a diminuição no número de motos. O valor de X para o aumento. O valor de X para aumentando o número de bicicletas em X% e simultaneamente reduzindo o número de motos em X%, dobrar. Então ele quer aumentar aqui para ficar o dobro. Então qual que é o dobro? Vou colocar assim, dobro de 1 oitavo. Atualmente eu tenho uma relação de 1 oitavo, 12,5%. O dobro é multiplicar por 2. Então 2 vezes 1 oitavo vai ser 2 sobre 8, que corresponde a 1 quarto. Só que se você tiver agora 1 quarto, aqui é a situação pós-aumento. Aumento barra redução. Você vai aumentar em um e você vai reduzir no outro. Então, a situação pós aí vai ser o seguinte, você vai ter bicicleta 1 quarto, e, consequentemente, você vai ter moto 3 quartos. Então, a tua nova razão aqui, a razão linha entre bicicleta e moto, vai ser 1 quarto por 3 quartos. Então, vai ser 1 terço. Você vai ter aí uma bicicleta para cada 3 motos. Essa é a nova razão. E essa razão vai acontecer quando você fizer o quê? Quando você der um aumento aí de X% no número de bicicletas e uma redução de X% no número de motos. Como que a gente vai colocar aqui esse aumento e essa redução? Você tem aí 1 sétimo, que é a razão inicial, e você vai multiplicar por um aumento aqui, a parte de cima corresponde à quantidade de bicicleta, então vai ter um aumento aí de X%, e a parte de moto vai ter uma redução de X%. Vai aumentar X para um e reduzir para o outro. E vai te levar ao número de 1 terço, que é a nova relação. Na nova relação você tem o dobro da quantidade de bicicleta e, consequentemente, quando você calcular o dobro, que vai dar 1 quarto, você vai ter aí 3 quartos, que é o número de motos. Aqui a gente vai multiplicar meios pelos extremos, então vai ficar 3 vezes 1 mais x igual a... Tá, eu multipliquei esse vezes esse, agora eu vou multiplicar esse vezes esse. Vai ser 7 vezes 1 menos x. 3 mais 3x é igual a 7 menos 7x. Vou passar esse menos 7x para o outro lado, vai ficar 3x mais 7x igual a 7 menos 3. 10x é igual a 4. Logo, teu x vai ser 4 sobre 10, ou 2 quintos. Como eu quero o meu valor em porcentagem, eu vou pegar 2 quintos, que é a relação que eu tenho. Tá? O valor que eu vou encontrar aqui, eu quero em porcentagem, então vou multiplicar por 100. 100 dividido por 5 dá 20. 2 vezes 20 dá 40%. Então, esse valor de x que ele tem que aumentar na bicicleta tem que ser 40% e reduzir 40% no número de motos para que ele tenha essa relação nova aí, que é o dobro. Questão 33. Em um determinado estado, 30% dos domicílios, e aí essa questão foi anulada, mas ela foi anulada porque provavelmente ele errou aqui. Aqui deveria ser municípios. Então você tem aí, estão na zona rural e os demais na zona urbana. Então você tem um estado, que eu vou chamar de E, onde você tinha 30% dos municípios e não domicílios, que estariam aqui na zona rural. 30% de E está na rural.
e você tem aí 70% dos municípios, 70% de E, estaria na urbana. Sabe-se que apenas 80% dos municípios desse estado têm agências bancárias. Então, desse total, você ainda tem uma segunda relação, que é 80% do estado, né? 80% dos municípios do estado que vão ter agências bancárias. Sabendo que exatamente metade dos municípios da zona rural, quanto que tem na zona rural? Na zona rural tem 30% de E. Então ele já sabe aqui, ó, que metade, 15% de E, tem agência bancária. A porcentagem de municípios da zona urbana sem agência. Cuidado na hora da leitura, tá? Ele não quer com agências, ele quer sem agência. Por que isso? Porque você tem que saber o seguinte. Aqui está falando com relação à zona rural. Da zona rural, 15% tem agência. Tá? 15% tem agência. Então, como você sabe o seguinte, vou recapitular aqui para não ter erro. Você tem aí um estado, 30% do estado está com agência, é zona rural, 30% dos municípios desse estado, e 70% representa a zona urbana. Da zona rural, metade, né? Metade tem agências. Então eu sei que 15% do meu estado, que está lá na zona rural, tem agências. Tudo bem. Agora, como eu sei que 80% do estado, 80% tem agências, quantos por cento? Aí você vai ter que lembrar o seguinte, ó. 65% do estado, 65% do estado que tem agência está na zona urbana. 65% que tem agência está na zona urbana. E como você sabe que a tua zona urbana representa 70%, qual é a conclusão? Se eu tenho 70% dos municípios que estão na zona urbana e desses 70% eu sei que 65% tem agência, 65%, então quanto é que vai sobrar da minha zona urbana que não tem agência? 5%. Então 5% do meu estado, 5% aí dos municípios desse estado, eles não vão ter agências, né? A porcentagem de municípios das zonas urbanas sem agências bancárias em relação ao total de municípios do estado é 5%, alternativa correta, letra E. Isso você pode fazer aí considerando também um valor. Você pode colocar aqui um valor 100. Eu tenho 100 aí, 100 municípios. Eu vou fazer com valores para você ver como vai dar certinho. 30% está na zona rural. Então eu tenho 30 municípios na zona rural, 70 municípios na zona urbana. Tudo bem. O que ele fala com relação a esses 100? 80% tem agência. Então eu tenho 80 municípios que têm agência, onde 50% dos que estão na zona rural tem agência. Então eu tenho aqui 15 agências na zona rural. Consequentemente, eu tenho 65 agências na zona urbana. 15 com 65 dá os meus 80. Se eu tenho 70 agências na zona urbana, 70 municípios na zona urbana, e desses 70 eu tenho 65 que têm agência, quantos não têm agência? 5 municípios. 5 estão sem agência. 5 dividido por 100, quanto é que vai dar? 5%. Então você poderia colocar sim um número e fazer que o resultado ia ser o mesmo se você coloca aqui em função de E ou se você coloca em função desse valor. Letra E. Essa questão foi anulada porque aqui não seria domicílio, seria municípios. Só por isso. Questão 34. Desconsiderando as inflações, o orçamento público de determinado município em 2018 foi 10% menor do que o orçamento público no ano anterior. Então, eu tenho aqui 2017, que eu vou ter um orçamento X. Esse X, quando ele não existe, você pode chamar de 100. A tua conta vai dar certo do mesmo jeito se você colocar X ou colocar um valor para resolver. Então, em 2018, ele disse que foi 10% menor. Então, eu posso dizer que foi 90% de X, ou eu posso dizer que foi apenas 90%, 10% menor. Posso usar um número que vai dar certo do mesmo jeito.
Em 2019, o orçamento público do município em questão foi 10% maior do que em 2018. Então, em 2019, você vai ter aí 10% a mais, né? A mais que em cima de quanto? Em cima de 90% de X. Então, nesse caso, eu acredito que seja mais fácil você observar por aqui, ó. Como eu vou aumentar aqui 10% desse valor, 10% de 99, então ele vai passar a ser 99. Então é muito mais fácil você considerar um valor 100 e fazer o problema. E aí ele diz o seguinte: sabendo-se que em 2020, ainda tem aqui 2020, o orçamento público desse município foi 10% maior do que em 2019. Então, em 2020 aumentou mais 10% do que o anterior. Então, mais 10% aqui vai ser 99 mais 9,9. 99 mais 9,9 dá 108,9. Então, é verdade afirmar que comparado a 2017, e aí a comparação de 2020 vai ser com relação a 2017. Então, fazendo essa comparação, você tem aí 108,9 com relação a 100. Então, quanto é que é teu aumento aí? Teve um aumento. O teu aumento aqui de 108 com relação a 100 vai ser de 8,9%. É muito mais fácil você considerar um valor 100. Letra C. Questão 35 da FCC. Em uma mistura de água e óleo, o óleo corresponde a 20% do volume. Então você vai fazer o seguinte. Você tem que ter macete. Eu vou considerar que tem 1 litro. 1 litro são 1000 ml. Então a mistura aqui é o seguinte, é 80% de água, então eu vou ter 800 ml de água e 200 ml de óleo. Se 25% da água na mistura evaporar, então 25% de 800. 800 vezes 25%, olha como é que fica facinho. 8 vezes 25, 200. Então daqui eu vou ter que reduzir 200 ml porque evaporou. Então a minha nova configuração aqui vai ser 600 ml de água e 200 ml de óleo, porque só quem evaporou foi a água. O volume de óleo passará a corresponder em porcentagem. Então vai ser 200 dividido pelo total, que é 800. 800 é 200 mais 600, vezes 100%, tá? Para ter vezes 100 para dar em porcentagem. Então você vai ter aqui 2 zeros com 2 zeros, 200 dividido por 8, 200 dividido por 8. Ah, estou com dificuldade, simplifica. Fica 100 para 4. Ah, não consigo ainda. 50 para 2. Se você não conseguir 50 para 2, pelo amor de Deus, né? 25%. Letra C. Questão 36. Foram produzidas camisetas brancas que estão sendo estampadas por Mateus. Tudo bem. Mateus estampou 40% do total. E sabe-se que se estampar mais 12, terá concluído 55%. Olha, se ele estampou 40% e se ele estampar mais 12 vai para 55%, então a gente pode fazer assim, ó. 55 menos 40, 5. Ó, eu vou ter aqui, ó, que 12 camisetas. Deixa eu apagar aqui, não ficou legal? Ó, 55 menos 40 dá 15%. Então, 55% menos 40% vai dar 15%. Então, significa que 15% corresponde a 12 camisetas. Essas 12 camisetas que ele estampar a mais, não vai levar de 40 para 55? Então, corresponde a 15%. Se eu quiser 100%, eu só coloquei igual a x e faço meios pelos extremos. Então, eu vou ter aqui 15x é igual a 1.200. X é igual a 1.200 dividido por 15. Eu posso dividir aqui os 120 por 15. 120 por 15 dá 8. E repito 0. Então significa, ó, que o número total de camisetas brancas produzidas foi igual a 80. Aí eu vou ter a letra A na minha questão 36 como resposta correta. Vamos para a próxima questão, 37. Ana aplicou R$ 1.000 em um investimento que rendeu 8% no primeiro mês e 6% no segundo. Então ela tinha R$ 1.000.
Esses R$ 1.000 no primeiro mês rendeu aí 8%. Então ele passou aí. Quanto que é 8% de 1.000? Vamos calcular. 8% de 1.000. Opa, coloquei um zero a mais. 1.000, corta esses dois zeros com esses dois zeros. 8 vezes 10, 80. Então, R$ 80. Então, no primeiro mês, passou aqui para R$ 1.080. Aí depois teve mais 6%. Então, vamos calcular 6% de 1.080 para ver quanto é que dá. 6 sobre 100 vezes 1.080. Aí aqui um zero vai com um zero. Vamos multiplicar 6 vezes 108. 6 vezes 8, 48, vai ao 4. 6 vezes 0, 0, desce o 4. 6 vezes 1, 6. Então, eu tenho aqui 648 dividido por 10. 64,80, que é dinheiro. Então, vou pegar o meu 1.080 e vou somar com 64,80 para ver quanto é que dá. 0, 0, 4, 14 vai 1. Ficou 1.144,80. Tá? Que é 64,80. Então, ao final aqui do processo, quem que foi aqui? Ana. Ao final do processo, Ana tem R$ 1.144,80. Tudo bem. O que aconteceu? Beth aplicou R$ 1.000 também em um investimento que após dois primeiros meses rendeu 14%. Então, a Beth, ela também tinha R$ 1.000. Vou colocar assim, Beth. Ela também tinha milão e ela aplicou, só que teve um plus aqui de 14%. 14% de R$ 1.000 vai dar 140. Então, ao aplicar esses R$ 1.000 e render 14% depois de 2 meses, ela tem R$ 1.140. Note que Beth rendeu menos do que Ana, porque Ana teve 8 e depois teve 6. 6 em cima do que ela rendeu no primeiro mês aqui. Que o investimento dela rendeu no primeiro mês. Comparando os ganhos de Ana e de Beth, é correto afirmar que após os 2 primeiros meses, Ana ganhou 4,80 a mais do que Beth, né? 4,80, porque ela tem 1.144,80 e a outra só tem 1.140. Alternativa correta, letra B, questão 37. Questão 38. Um scanner foi programado para, a cada cópia, reduzir 20% do tamanho original de um documento. Uma cópia foi feita nessas condições. Em seguida, essa cópia passou pelo mesmo processo mais uma vez. Como consequência disso, uma nova redução de 20% foi aplicada. E assim sucessivamente outras vezes. E aí ele não me diz quantas vezes. Qual é o número mínimo de reproduções para que a cópia fique menor que 40% do documento original? Vamos supor que eu tenho um documento original que tenha 100 centímetros quadrados. Eu quero que a quantidade de cópias, N, que eu não sei quantas vezes, deixe o meu documento menor do que 40% do original. 40% do original aqui seria 40 centímetros quadrados. Então a gente vai pegar o 100, vai aplicar aqui a primeira redução de 20%, então menos 20% aqui, 100 menos 20% de 100 vai cair para 80 centímetros quadrados. Nota que ele não me deu um valor inicial, não deu, joga um 100 aqui que vai dar certo. Aí agora a gente vai tirar 20% de 80. Quanto que é 20% de 80? Vamos fazer 0 vai com 0, 0 vai com 0, 2 vezes 8, 16. Aí você vai fazer 80 menos 16. 4, 7 menos 1, 6. Então passou a ser agora 64. Aí eu vou calcular aqui também menos 20% de 64. Vou fazer de outra forma para você fazer rapidão. 64 é 100%. Então você pega aqui, ó, 6,4 corresponde a 10%. Como você quer 20, é só você fazer 6,4 mais 6,4. 8, 12,8. Então, de 64, você vai subtrair 12,8. Aqui empresta 1, fica 2. 3 menos 2, 1. 6 menos 1, 5. Então, vai passar a ser 51,2. Ainda não deu aí um número menor que 40. Vou calcular de novo. 20%. Vou subtrair 20%. Só que dessa vez eu vou fazer rapidão. Eu vou fazer 5,12 com mais 5,12, que é os meus 20%. 4, 2, aqui vai dar 10. Então eu vou subtrair 10,24 de 51,2.
Menos 10,24. Aqui vai emprestar 1. Vai ficar 10 menos 4, 6. Aqui ficou 1. Empresta 1 também. 11 menos 2, 9. E aqui 50 menos 10, 40. Então, tenho 40. Opa, deixa eu organizar aqui. Vou tirar esse rascunho. Então, agora eu passei a ter 40,96 centímetros quadrados. Tá? Quando eu reduzir aqui a próxima vez 20%, com certeza esse número vai ser menor que 40%. Então, eu vou ter aí 1, 2, 3, 4. E aí, quando eu fizer a quinta redução, eu vou chegar a um número menor que 40%. Alternativa correta, letra C. Questão 39. Juarez é vendedor de bolas. Ele possui para vender 15 bolas vermelhas, 10 bolas verdes. Após algumas horas, verificou-se que Juarez vendeu 60% das bolas vermelhas. Então, 60% de 15, 0 vai com 0. 6 vezes 15, 90. 90 por 10, 9. Então, após uma hora, ele vendeu 9 das vermelhas. E 56% do total de bolas. Então, 56% de 25, porque o total é 15 mais 10. Então, aqui você vai simplificar, 25 com 100, vai ficar 56 por 4. 25 por 25 dá 1, 100 por 25 dá 4. Aqui vai dar 28 por 2, que vai dar 14. Então, depois ele vendeu 14. Então, significa que ele vendeu quantas verdes? Vendeu 5 bolas verdes, 5 com 9, 14. O que ele quer saber? É correto afirmar que a quantidade de bolas verdes que Juarez vendeu é 5, questão 39, letra A. E a última questão, questão 40, diz o seguinte: uma loja oferece a seguinte condição de pagamento a prazo na compra de um ar-condicionado: 20% na entrada e o restante em 8 parcelas iguais de R$110. Então, se ele deu 20%, isso aqui representa 80%. Vamos calcular 80%. 8 vezes 110. 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 1 é 1, 8 vezes 1 é 1. Então, 880 corresponde a 80%. Se eu quiser saber aqui quanto que é o meu 100%, eu posso chamá-lo de x. Então, aqui eu vou ter o seguinte: esse 0 pode cortar com esse, tá? Então, eu vou ficar com 8x igual a 8.800, que é 10 vezes 880. X é 8.800 dividido por 8. 88 por 8 dá 11. Então, eu tenho aí R$1.100 é o valor do meu produto. Se o pagamento for feito à vista, a loja oferece um desconto de 10%. Então, o preço desse ar-condicionado para pagamento à vista é de... Então, se ele der 10% de desconto, 10% é 110. Tá? Então, tem aí 10% de 1.100. 0 vai com 0. 10, no caso aqui, 10%. Zeros vão com zeros. 10 vezes 11, R$110. Então, se você pegar aqui 1.100 e subtrair pagamento à vista, né? Pagamento à vista. Você vai ter 1.100, que é o valor do produto, menos os 10%, que é 110. Chegando ao total aí de R$990. Alternativa correta, letra C. Eu espero que você tenha compreendido todos os passos das resoluções, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou, deixa aí no comentário, não tem problema, eu explico um pouco mais, tá? Se você quiser esse e-book, ele é gratuito, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para que você possa baixá-lo no nosso grupo do Telegram. Eu vejo você na resolução das questões de 41 a 50 do e-book sobre porcentagem.